Deixa eu ver. Já começou a gravar aqui? Já começou. Ó, loucura. E aí, vamos lá, galera. Bom dia. Segunda semana lançando vídeo aqui. E aí, o vídeo dessa semana eu vou falar sobre Read-me, que é uma tradução literal, a gente vai falar que é me leia. Vou tirar aqui dessa tela aqui e ver. Vocês estão vendo aqui meu grande roteiro, porque eu tô pegando as anotações que eu já fiz antes e eu vou só complementar e ler por elas. Mas aí, qual é a importância de forma geral da gente poder ler o Read-me ou fazer um Read? Ele vai servir como uma orientação para você que está construindo o seu projeto, porque tu pode fazer comentários, pode falar mais profundamente sobre alguma funcionalidade, explicar os desafios, explicar por que você tomou tal atitude, ou então, e também ajuda para caso o seu projeto atinja outras pessoas, para que essas pessoas possam ter um passo a passo, saber os requisitos que precisam para poder usar o teu projeto, e aí como elas podem contribuir, quem são os autores, várias coisinhas que vai ajudar a se encaminhar, que vai ajudar a andar. É como se fosse um guia de instruções, praticamente. E aí, como é que a gente vai fazer esse rolê, né? Por que eu comecei a fazer Read-mes? Teve um dia desse que eu tava assistindo um vídeo do Lucas Carrilho, que eu acho que é Dev Magro, o nome do canal dele, e do Augusto Galego. E aí, se eu não me engano, foi o Lucas que ele falou que quem tá começando a desenvolver tem que fazer um Read. Eu pensei, eu já faço as coisas no Notion, deixa eu ver, tem até aqui, eu já faço as coisas no Notion, que eu vou escrevendo algumas coisas que eu tô vendo na aula e tudo, de anotação pra mim mesmo, mas eu acho que o Read-me pode ser uma boa. E aí, a gente pode ir construindo junto, né, aqui. E aí eu comecei a pesquisar, né. A primeira coisa, a linguagem do Read-me você vai escrever em Markdown. E aí, o que é que eu recomendo você fazer? Eu achei esse vídeo ótimo, da Rocket City, que vai explicar Markdown em 28 minutos, vai explicar uma ruma de tag, vai explicar uma de coisa que, caso vocês queiram ver mais detalhado, não é legal pro vídeo do YouTube, pro meu próprio canal, não, mas vê o vídeo dele, tá iradíssimo, o vídeo dele está iradíssimo, e depois volta pra cá, então abre uma aba, se você quiser, melhor, né? Abre uma aba, se você tiver terminado aqui esse vídeo e quiser explicações mais profundas ou mais detalhadas sobre outras tags do Markdown, vê esse vídeo que ele vai falando de tudo e vai explicando e vai dando exemplo, tudo bem direitinho, assiste esse vídeo. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu comecei a ficar na dúvida do que é que eu escrevia no Markdown. Por quê? Porque o que acontece, né? Quando eu fui escrever a primeira vez, eu só vi aquele vídeo e comecei a escrever Markdowns, vozes da minha cabeça, tópicos importantes. E eu fiz esse primeiro aqui, que foi o projeto da lista de tarefas, que era um exercício da EBAC. Aí aqui eu botei o layout do trecho que eu ia fazer, do container que eu ia fazer com essa lista de tarefas, as funcionalidades que iam ter, que são essas, né? Adicionar a tarefa, marcar como corrida, apagar a lista, quais são os processos necessários para execução. Aí isso aqui abriu uma porta para eu procurar ler mais sobre engenharia de requisitos. Até peguei um livro que tem no Kindle Unlimited. Depois eu vou fazer um shortzinho recomendando para vocês. E boto aqui o nome do link no comentário também, fixado na descrição aqui do vídeo. E aí eu fui fazendo. Só que isso aqui eu não olhei muito como fazer um Read-me, né? E aqui eu escrevi como se fosse um diário, por que eu fiz as coisas que eu fiz e como é que foi o processo. Tanto que, se ou quando eu fizer mais projetos assim, tem algumas coisas que, quando eu tiver um site pessoal direitinho, eu vou fazer só um blog, fazer um artigozinho, e aí ler como é que eu vou criar nomes, usando o ChatGPT, que dá uma ruma de nome, dá uma ruma de... Como é que eu criar logo? Aí eu tentei pelo ChatGPT, não deu certo, achei outro caminho, e assim por diante. Aqui eu botei alguns desafios que eu sofri, que eu enfrentei fazendo esse projeto, fazendo esse exercício, porque eu não tinha feito um rascunho antes, então eu tava codificando e tava testando na hora, então acabava sendo mais demorado. Aí eu meio que só fiz o rascunho quando eu terminei de ter a ideia do rolê, então gastei muito mais tempo. E aí, já como eu não tô sabendo muito sobre o versionamento ainda, botei aqui por dias dos envios. E aqui outra dica rápida: tu é programador, quer deixar teu GitHub bonitinho, com muito código, com muita coisa, o que é que tu vai fazer? Começou a fazer qualquer coisa, já abre o repositório no GitHub, já sincroniza com o teu VS Code, e tu já vai botando os commits, porque o que eu tava fazendo antes? Eu terminava o projeto, fazia todo esse processo do commit e mandava. Só que aqui, toda coisinha que eu já tô fazendo do projeto já tá indo. Então, já tá sendo muitos commits, muitas diferenças já. E aí dá um volume maior no nosso GitHub. Onde que eu tenho esse aleatório no meio do vídeo, mas é importante. Mas voltando aqui ao Read-me, né? E aí eu fiz esse primeiro que eu mostrei pra vocês há pouco. Só que eu não sabia se eu tava seguindo o modelo certo e tudo, como é que eu ia fazer ou deixar de fazer. E aí eu tive a ideia, não, eu vou pesquisar em algum lugar como é que eu faço o modelo de Read-me certo. E aí eu tô em dois, eu não sei se fala fórum do Reddit ou grupos do Reddit, que são de programadores, que tem o BR Dev
e tem uma reprogramação. Nesse BRDev, eu fiz aqui a pesquisei só nele, na verdade, e achei a resposta satisfatória. E não pesquisei mais no outro, que era o que é que deve se fazer no Readme no projeto. E aí, em uma das respostas, o rapaz indicou esse makeareadme.com, que é um site que vai dando dicas. Se você souber inglês, já faz aqui em inglês, não aqui, se eu não me engano, tinha um canto de traduzir para o português, que já dá uma ajuda, se você não souber inglês ainda. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui lendo essa página, fui pegando as coisas que eles acham importante e fui traduzindo. Eu nem tive a sacada de botar para traduzir no navegador, porque ia ser mais fácil, né? Mas eu vou encontrar meu inglês, não se perdeu. E aí eu fui fazendo aquela anotação de coisas que ele vai falando, né? E botando com as minhas palavras, o que é cada um que eu entendi. Esses badges de direita eu não entendi o que é, e vai tendo esses processos. Dizer o nome, botar uma logo, fazer um menu, botar uma descrição, mostrar os visuais, mostrar o layout. Se é um produto que você está disponibilizando, tem que instalar, você bota aqui como faz a instalação, como faz o suporte, como tá o teu roadmap, teu plano de desenvolvimento. E aí tu vai seguindo, como a pessoa pode contribuir, essas coisas todas. E aqui tem algumas coisinhas que eu tive ideias para poder fazer que eu acharia legal de ter no meu Readme, não sei se estou falando certo, mas que eu acharia legal de ter. Aí, processo de criação da aplicação, quais foram os processos que eu passei, as tecnologias utilizadas, o que eu estou usando, HTML, CSS, JavaScript, React, Java, essas coisas. Por enquanto eu tô só no front, então essas outras coisas, tipo Java e back-end, eu não tô nem sabendo pra onde é que vai back-end, SQL e essas coisas. Desafios, quais são as coisas que tu enfrentou de desafio, eu acho massa falar. E foi uma coisa que eu fiz naquele meu primeiro e eu achei massa, dessas de tarefas, que eu botei aqui os desafios. E os dois desafios principais nesse momento foi não ter feito design antes, e aí dificultou porque eu tava construindo e testando, em vez de ter um design decidido e só tentar construir ele. E aí a outra coisa é porque eu fui olhando referência e aí eu fui vendo coisas que dava pra fazer, ou coisas que as outras pessoas fizeram, só que eu não sei fazer. E aí eu tava queimando a etapa e procurando no ChatGPT, fazendo as coisas sem necessariamente entender direitinho, e aí dava problema. Então é uma coisa que eu acho que tu tem que enfrentar como um dev, né? É aprender a não inventar moda. Eu vou fazer isso, vai ser mais simples, vai ser MVP, vai ser só para treinar o que eu aprendi nessa aula e depois segue. E aí a gente vai seguindo, né? Aí, considerações finais, que esse em específico eu não botei, eu esqueci de fazer, eu acho que não vou fazer daqui pra frente, porque é isso. E envios. E essa questão de envios, eu não sei se eu já falei no vídeo, é porque eu não sei ainda como fazer versionamento, e aí, nesse em específico, eu falei de envios por dia, por data, mas depois o certinho é quando você tiver um programa, um software, alguma coisa, você falar em versionamentos, né? E tem até tipos de versionamento que você faz, tipo de suporte, de segurança, de funcionalidade. Teve uma vez que eu já estudei sobre, mas eu não lembro, e eu tenho que estudar de novo da hora. E aí vamos seguindo, né? E aí a gente vai vendo aqui. Esse foi o primeiro Readme que eu fiz. O outro que eu fiz já foi de uma aula da EBAC. Cadê? Foi desse dos plugins. E aí era o segundo Readme que eu fiz. E eu já tinha visto aquela referência. O que é que eu pensei? Eu vou fazer esse Readme aqui, o melhor Readme de todos os tempos. Só que eu tava sendo tão detalhado, tão minucioso, que eu tava ficando com preguiça de escrever esse Readme. Que eu tava botando cada alteração da HTML, do CSS, do JavaScript, botando aqui e não tava dando certo de forma resumida, né? Aqui não vi se vai sair o som direito. Espero que saia, que eu tô falando há 10 minutinhos. E aí, seguindo. Aqui eu já botei aqui um menuzinho que a pessoa clica e ela vai pro canto que tá mostrando. E esse Readme, como vocês podem ver, como vocês veem, né? Eu fiz ele bem detalhadozinho. Botei a descrição do módulo 10, o que é que a gente vai aprender. Não botei a descrição total, inclusive uma coisa para fazer no próximo módulo é ver todo o módulo e depois resumir, fazer a descrição, porque aqui foi a descrição da primeira aula. Só que a gente não vê só isso no módulo. E aí a gente vai vendo, né? Os passo a passo que eu fiz, botei uns HTML, os CSS, fui explicando. Aqui como é que instalava o primeiro plugin que a gente usou, que foi o Slick Carousel, que é um plugin do jQuery que vai ajudando bastante a gente construir carrosséis, deixando o processo bem mais fácil. E tá vendo como eu fui detalhado aqui, né? E aí o que acontece? Eu demorei muito. E aí eu já comecei a diminuir. Botei aqui o HTML diferente, como é que foi, essas coisas todas, o CSS. Aqui eu botei só o que eu não entendi. Só tinha esse CSS? Não, tinha outras coisas, mas era tipo margem, padding. Essas coisas que eu já estudei antes e já tá claro na minha cabeça. Aí se é algo que você não estudou ou não lembra ainda, aí eu posso até fazer um vídeo depois, se vocês quiserem, botar aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo específico. Mas aqui em específico eu botei só as coisinhas novas que eu não tava lembrando. E aqui foi o JS. E aí o que é que a gente vai percebendo?
cada aula que eu ia já ia deixando mais resumidozinho o Readme. E o que eu achei massa, botei coisas que eu não lembrava, algumas coisinhas assim. E aí a gente vai seguindo, e foi assim, meu Readme dessas aulas. É aqui já peguei algumas recomendações de plugins que tinha no material de apoio da EBAC. E botei aqui o nome, depois eu vou estudar com calma eles. E dessa vez eu botei considerações finais e escrevi. Deu tudo certo aqui. Quais são coisas que eu acho que eu posso melhorar nesse Readme? Eu acredito que não ser tão detalhado no começo seria uma boa. E aí essa parte da descrição que teve da aula, eu vou fazer no final. Coisas que eu vou melhorar com o tempo. E aí a gente pode ver o exemplo de outro que eu construí. Esse já foi bem mais curto, que foi para a solução de um exercício que teve aqui, né, que foi o que... Deixa eu estar Cadê? Esse aqui, né? Vale, eu fiz há pouco. Pera aí, será que eu vou cortar? Não vou cortar não, que eu esqueci. Mas eu fiz há pouco, deixa eu olhar aqui. Esse aqui, se não me engano, né? Não, esse foi o que eu acabei de ver. Exercício HTML... Aqui, exercício módulo 10 é back. E esse aqui foi o Readme mais curto que eu fiz. E aí a gente vê, ó, que ele tem tudo que eu fiz, mas aqui eu já consegui ser muito mais detalhado, né? Peguei o exercício, aí no exercício eu botei as funções que tinham que estar funcionando, que tinham que funcionar ou tinham que corrigir. No caso, tinha que agitar o carrossel, a validação do formulário e deixar as máquinas operativas. E aqui eu fiz no Readme o processo de correção. Qual foi cada processo que eu fiz e por que não estava funcionando. E uma consideração final minha. Aqui eu estou fazendo de mim para mim mesmo, só um relatóriozinho, mas aí pode ajudar você também que está lendo e fazendo essas coisas, né? E aí, de forma geral... por que eu acho que é importante fazer o Readme? Porque quando a gente está vendo, a gente vai explicando melhor nossa linha de raciocínio, vai deixando claro o nosso repositório aqui e vai tendo essas diferenças. Então eu acho que, de forma geral, apesar de eu ter começado a fazer meio que na doida os Readmes, e não saber por que era importante, mas quanto mais eu fui fazendo, quanto mais eu fui lendo, quanto mais eu fui pesquisando, eu fui percebendo quão importante era. E aí... Se você não tiver tido paciência para ver aquele vídeo, já tá esperando para ver o vídeo depois de terminar aqui outro, né? Aquele que eu indiquei do Rocket City. Essas aqui são as tags, eu vou falar tags, mas eu não lembro o nome específico do MD, né? Do Markdown, que eu acho mais importante. O título vai do 1 até o 5, até o 6, até o 3 vai ter essa barra aqui embaixo. Para você escrever o texto, é só você escrever, é de boas. Lista ordenada. Faz um ponto e escreve, e aí depois quando você vai botando aqui os outros, você vai escrevendo aqui, tarará. Aqui você pode dar até o número errado. Só que ele já vai ajeitando também, caso você queira fazer. Ele ajeita, mas tentar fazer o certo quando der, né? Se você fizer um tracinho, você faz uma lista não ordenada de boinhas. Aqui para você fazer o link, colchetes e parênteses. Colchete, o nome que você quer que apareça. Parênteses, o associo, né? O caminho. Aqui é para você fazer um trecho de código mais longo. Aqui você vai botar o nome da linguagem, para se fosse JS. E aqui você vai botar, sei lá, se fosse fazer no jQuery, né? Aqui, document.ready. Pronto, se você quisesse botar aqui o negócio mais longo, né? Não lembro se eu fiz aqui esse negocinho de cabeça, mas tá aí. E aí, caso você queira escrever um comando, aí tu bota 3 frases, o nome da linguagem, escreve o código que você quer, depois fecha com 3 frases. E aí, caso tu queira falar sobre um código ou sobre um comando e ele ser mais curto, só botar entre 2 frases que já dá certo. E aí tu já consegue escrever um Readme igual como eu escrevi aqui. Eu só usei aquele que eu tava mostrando pra você. Aí é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de comentar, não esquece de curtir, compartilhar. Mostre aí pra quem tu conhece que tá querendo aprender programação. Eu também tô aprendendo e tô tentando compartilhar esses conteúdos aqui, porque eu quero aprender a fazer de forma melhor essa construção de conteúdos. E é isso, galera. Falou, até... tem que botar aqui pra fechar ao mesmo tempo. Eu quero que fique igualzinho. 3, 2, 1 e...